Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos para mais um devocional do nosso Gênesis. Chegamos na semana 25 do nosso Gênesis. E o tema da nossa semana que nós vamos estar meditando é o posicionamento para a comunhão. A gente vem trazendo bastante meditação sobre comunhão e o dessa semana é qual a posição que você deve tomar para estar em comunhão com Deus. O texto que a gente vai meditar hoje está em 2 Crônicas, capítulo 29 e versículo 3, que diz assim: No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. A comunhão com Deus exige prioridade para os interesses de Deus, e suas ações devem testificar que isso é verdade. Não pode adaptar a vontade de Deus à sua agenda e, ao mesmo tempo, invocar ter comunhão com Ele. Esse texto que nós lemos de 2 Crônicas, ele é um texto que fala da história do rei Ezequias. Foi um dos reis de Israel, de Judá, mas foi um dos mais promissores pelo fato dele ter voltado para Deus, voltado à sua comunhão com Deus, diferente daqueles que antecederam ele, até mesmo o pai dele. O reino de Judá vinha sofrendo muitas ameaças pelo rei Senaqueribe, o rei da Assíria, por conta de impostos que eram pagos altíssimos para a Assíria, pelos antigos reis que estavam lá sobre Judá, mas quando Ezequias agora tornou-se rei, ele decidiu não se subjugar mais ao rei da Assíria. O primeiro ato que ele fez lá em Judá foi tirar todos os deuses pagãos que os outros reis tinham trazido para lá, tinham admitido que pessoas trouxessem para Judá. Ele tirou todos os deuses pagãos, limpou o templo do Senhor, restituiu o culto, inclusive dentro desses deuses que ele tirou aquela estátua que Moisés tinha feito, da serpente lá no deserto. O povo agora estava adorando aquilo lá também como um deus, e na verdade aquilo lá era só um objeto que Deus tinha preparado para que eles pudessem reverenciar a Deus e alcançar a cura no deserto. E o povo, a idolatria estava tão grande que agora estavam adorando a serpente de bronze que ainda estava lá no templo. Então, Ezequias também tirou aquela serpente, quebrou aquilo e tirou todos os deuses. Ele fez uma limpeza completa, foi um ato muito bom, Deus gostou muito disso, Deus aprovou essa atitude dele, mas isso, irmãos, olha, eu vou deixar aqui para vocês refletirem comigo. Não é a mudança externa que nos leva à comunhão com Deus. Não foi essa mudança que Ezequias fez no templo, a limpeza, tirar deuses pagãos, mudou ali aquilo que estava visível aos olhos dos outros, que leva à comunhão com Deus. A comunhão com Deus está no seu interior. E isso ainda faltava para Ezequias. Faltava um momento de comunhão com Deus. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa muda a vestimenta, muda a figura dele e fica parecendo, então, que agora está vivendo uma vida de santidade. Mas, na verdade, é só aparência. É só aparência. Por dentro, ele continua a mesma pessoa. E não tem comunhão com Deus. E isso estava acontecendo com Ezequias. Quando Senaqueribe mandou o recado para ele, falou que ele, e aí, você não vai pagar? Cadê o meu dinheiro? O que ele fez? Ele se rendeu novamente, juntou ouro, juntou prata, tirou até o ouro de dentro da casa do Senhor e mandou para Senaqueribe. Senaqueribe falou assim: não adianta você querer me bajular com isso. Eu quero saber se você vai subjugar a mim novamente ou não. E ele ficou morrendo de medo. Sabe por quê? Porque ele não tinha comunhão com Deus. Ele estava fazendo o que era certo aos olhos de Deus. A limpeza do templo, voltar ao culto. Mas que adianta eu incentivar as pessoas a irem para o culto, eu falar: olha, você tem que mudar a sua postura, vai para o culto, e eu mesmo não ir? Eu vou ficar como o sino que fica do lado de fora da igreja e que é tocado: vem para o culto. O sino chama todo mundo para o culto, mas ele mesmo não entra, está lá do lado de fora. No momento que Ezequias agora, e a história é um pouco longa, da história da vida dele, foram 25 anos de reinado, ele recebeu carta de Senaqueribe avisando que ia entrar e invadir, ia destruir Judá.
Aí então ele resolveu tomar uma posição, a posição de comunhão. Ele entrou dentro do templo, se jogou aos pés do Senhor, se deitou no chão, falou: Senhor, me socorre, olha aqui a carta que eles me mandaram, eu preciso da sua ajuda. E aí então Deus mandou o profeta vir falar com ele, falou: não, pode deixar que dessa causa eu vou cuidar, você não vai precisar fazer nada, eles não vão chegar aqui em Judá, não vão destruir ninguém, não vão roubar nada aqui, fica tranquilo. Precisou uma atitude de comunhão. Então, a atitude de limpeza é louvável, a atitude de mudança é louvável, claro. Deus ama isso. Mas a atitude interna de comunhão, de buscar a presença do Senhor, estar só com Ele, falar: Senhor, eu preciso do Senhor, guia a minha vida, me dá uma posição, me dá uma direção. Era isso que faltava para Ezequias. Mas não foi só o suficiente isso, hein? Vocês vão ver ao longo dos devocionais que depois Ezequias ainda deu mais uma amolecida e tal, e aí acabou pegando uma enfermidade, né? Eu não vou entrar nessa área, porque a minha meditação é só sobre esse posicionamento que ele tomou ali no início do reinado dele. Pegou enfermidade, depois teve que novamente voltar à comunhão com o Senhor, e o Senhor então restaurou a sua saúde e aumentou os seus dias de vida. Mudança de comportamento é ótimo, mudança de postura é louvável, mas a comunhão interna, sua, pessoal, com Deus, é o que vai fazer toda a diferença na sua posição de comunhão, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.